Bom dia, meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro extraordinário e maravilhoso de Hebreus. Deixem aberto especificamente no capítulo 6, versículos de 18 a 20. Nós vamos percorrer um pouco, fazendo um pano de fundo no que acontece antes do capítulo 10. E nós vamos focar no capítulo 11 e 12. Hebreus, abram agora, por favor, capítulo 6, versículos de 18 a 20. Alguns irmãos já puderam estudar esta mensagem comigo na escola dominical. E eu quero me aprofundar um pouquinho mais hoje. Então, para aqueles que já ouviram essa mensagem, que Deus possa usar daquilo que já aprenderam e vocês possam glorificar mais ainda a Deus. Aqueles que ainda não ouviram, que possam exaltar a Cristo e tudo aquilo que Ele fez e possam carregar esperança no coração. Nossa mensagem de hoje é sobre fé, carregada com certeza de esperança. Antes de começar, vamos orar, pedir para que Deus nos conduza nessa mensagem de hoje, que Deus nos instrua, que Deus fale ao nosso coração, que Deus seja glorificado. Deus de graça e misericórdia, não há esperança, ó Deus eterno, neste mundo, nenhuma. O Senhor é a nossa esperança. No Senhor, ó Deus, nós ancoramos a nossa alma, porque o Senhor é a nossa esperança. Não temos, ó Deus, certeza do que vai acontecer, ó Deus, de alguns minutos na nossa vida. Mas nós podemos carregar certeza em nosso coração com respeito às suas promessas, com respeito àquilo que o Senhor fez, com respeito àquilo que o Senhor é, com respeito, ó Deus, ao seu caráter, que não é falho, que é perfeito. Senhor Deus, ajude-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, a termos, ó Deus, cada vez mais esperança no Senhor, esperança, ó Deus, naquilo que o Senhor prometeu para nós. Nós esperamos em Ti. E que o grito de Maranata, ó Deus, seja cada vez mais forte em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Se nós nos compararmos, meus irmãos, com o povo para o qual a carta de Hebreus foi escrita, em alguns aspectos nós nos sentiremos um pouco distantes. Mas, na verdade, embora os tempos sejam diferentes, nós temos as mesmas necessidades, temos necessidades em comum com este povo. Eles também enfrentaram obstáculos que desafiavam sua fé e esperança. Eles precisavam de perseverança, assim como nós precisamos. Eles eram perseguidos, eles enfrentavam tentações, tal como nós enfrentamos, tal como somos tentados. Por isso o autor aqui exorta tanto sobre a necessidade de perseverança em meio a perseguições e as provações da vida. Parece, inclusive, meus irmãos, que alguns aqui dessas pessoas para quem o autor escreveu a carta, eles estavam distante das instruções que receberam como cristãos. Outros, aparentemente, pararam de frequentar os cultos regularmente, como podemos ver lá no capítulo 5, nos versículos de 11 a 14. Diante disso aqui, o que é interessante observar é a forma como o autor encoraja os seus leitores. O autor aqui começa a falar de Cristo, falar do Antigo Testamento, à luz da revelação de Cristo. Tal como nossos irmãos nesse tempo aqui, as verdades deste livro se aplicam a nós absolutamente hoje. Pois, para que nós tenhamos a nossa fé aumentada, tal como aqueles irmãos, nós precisamos, tal como eles, abrir os nossos olhos para a superioridade de Cristo,
para as promessas de Cristo. E temos nossa confiança, fé e esperança aumentada em Cristo Jesus. Por isso o autor aqui começa a carta já dizendo quem é Cristo. Cristo é digno de nossa confiança. Já no primeiro capítulo, ele começa a exaltar a superioridade de Cristo. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Começa por aí. Depois ele vem e diz: Jesus, como Filho de Deus, revela o Pai, e ele é agente da criação. Em seguida, nos capítulos seguintes, capítulo 1, 2, 4, Jesus serve como sumo sacerdote eterno e, sendo homem, se compadece das nossas fraquezas humanas. Não obstante, meus irmãos, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos pecados. E ele vem e diz mais: Jesus é superior aos anjos, ele é superior a Moisés e a aliança mosaica, bem como ao tabernáculo terreno e o seu sacerdócio. Agora abram, vocês estão com a Bíblia aberta, no texto do capítulo 6, versículos 18 a 20. Para alimentar a esperança nesse povo, o autor aqui escreve esse texto e repetidas vezes ele fala sobre certeza e sobre esperança. Especificamente nesse versículo, preste atenção no como ele faz uso da palavra esperança e do termo esperança. Ele diz o seguinte, capítulo 6, versículo 18: mediante duas coisas imutáveis, sua promessa e seu julgamento, ele está falando dessas duas coisas, seu juramento, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Atenção, meus irmãos, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Agora olha como ele define a esperança: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para o capítulo 10, todos abram agora no capítulo 10, versículo 19, nós vamos percorrer um pouquinho dali para frente. Diante de tudo isso que Jesus representa para nós, diante de tudo isso que ele fez, diante de toda essa esperança que ele traz para nós, podemos então, o autor começa a dizer: olha, agora vocês podem entrar com intrepidez no Santo dos Santos e participar das promessas de Deus. E ele diz isso e começa a detalhar. Versículo 22. Aproximemo-nos então diante de todas essas verdades, com o quê? Com um coração sincero, mas com detalhe. Olha a palavra certeza vindo aqui. Esperança, certeza, esperança, certeza. Em plena certeza de fé. No versículo 23 ele vem e exorta mais um pouquinho e diz: guardemos firmes a confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual o motivo para não vacilar? Quem fez a promessa é fiel. E ele vai dizendo mais, no versículo 34, olha, lembre-se dos efeitos da esperança e da fé que você tem. Lembre-se dos efeitos dela. Por causa dessa esperança, porque vocês foram iluminados, vocês suportaram lutas e sofrimentos. Versículo 34. Não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes, detalhe, com alegria o espólio dos vossos bens. Aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Por quê? Ainda no versículo 34. Porque eles tinham ciência de possuírem patrimônio superior e durável. Aí ele começa a exortar os irmãos diante dessa realidade. Lembrem-se
lembre-se da superioridade de Cristo, lembre-se do que Ele fez. E não abandonem, portanto, a vossa confiança. Versículo 35. Ela tem grande galardão. E agora, dos versículos 36 em diante, leiam comigo todos. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Esperança, olha, aquele que vem, virá. Persevera, persevera. Mantenha-se perseverante. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Atenção, meus irmãos. Agora vem um clímax. Somos da fé para a conservação da alma. Ele está falando aqui de uma fé que conserva a alma. Meus irmãos, fé que conserva a alma é nada mais, nada menos do que fé salvífica, a fé que salva. Então agora eu quero conceituar para vocês, meus irmãos, a fé que salva, essa fé que conserva a alma. Que fé que é essa? Capítulo 11, todos abram lá no capítulo 11, versículos de 1 a 3. E quero me ater aqui em primeiro momento, no primeiro versículo com vocês. Ele começa então a definir esta fé que salva. Que fé é essa que salva? Todo mundo pensa em fé hoje em dia, fé em tantas coisas, fé como pensamento positivo, mas o texto aqui, o autor, quer dizer o seguinte: existe uma fé diferente da fé que você vê no mundo. Essa fé salva, essa fé é para a conservação da sua alma. E ele define aqui no primeiro versículo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha a certeza de novo aqui. Olha a esperança de novo aqui. O tempo todo, o autor, do capítulo 1 até o 10, ele está falando de certeza e de esperança. E agora ele começa a definir a fé como carregada de certeza e de esperança. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Vou abrir um parêntese aqui, meus irmãos, e tentar definir aqui certeza. Prestem bem atenção. Existem 3 tipos de certeza. O primeiro tipo de certeza é a certeza matemática. Se eu disser aqui para vocês, 2 mais 2 igual a 5, com certeza vocês vão primeiro estranhar o engenheiro que está aqui e dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Certamente 2 mais 2 é igual a 4 e não carece de explicação. Não precisa explicar. Todos nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a certeza matemática. Segundo tipo de certeza é a certeza lógica. A certeza lógica, ela faz uso de premissas. Premissa número 1. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Conclusão? Logo, Sócrates é mortal. Essa é a certeza lógica, que é alcançada através de premissas. A última certeza, eu quero que vocês gravem essa certeza na mente de vocês, porque é desta certeza que o autor está falando. É a certeza moral. Eu vou usar aqui um exemplo com os irmãos. O governo determinou que a partir de hoje serão proibidos e retirados de circulação todo e qualquer conteúdo pornográfico. Com esta medida, espera-se que em 10 anos a pornografia seja completamente banida da nossa sociedade. O que vocês acham dessa frase? Tem gente que já balançou a cabeça. De jeito nenhum.
Eu ponho minha mão no fogo para dizer que isso nunca vai acontecer, nem 100, nem 200, nunca. Nunca vai acontecer. Com base em que eu carrego essa certeza absoluta de que isso não vai acontecer? Com base na moral do homem, na moral e no caráter do homem. Com base na moral do homem, no caráter do homem, eu digo com certeza que isso nunca vai acontecer, porque nós nos conhecemos, que somos pecadores. Eu defini aqui então a certeza, não é? Certeza matemática, lógica e moral. E agora vamos passear um pouco sobre a esperança, entender um pouco sobre esperança. Existem dois tipos de esperança que eu quero aqui explicar e explanar. O primeiro tipo de esperança é a esperança bíblica. E o segundo tipo é a esperança humana. Deixa eu inverter aqui e falar um pouco da esperança humana. Se nós perguntarmos para um garotinho de 10 anos o conceito de esperança, talvez ele vai nos dar a melhor das respostas. Talvez ele vai dizer o seguinte: olha, a esperança é quando eu espero algo de bom para o futuro. Simples assim. Está definido. Agora vamos imaginar esse mesmo garoto de 10 anos, ele ouve a promessa do seu pai. Ele escuta o seu pai dizendo: filho, eu vou viajar hoje, mas eu volto amanhã para jogar bola com você. O que vai acontecer com o coração dessa criança? Ela vai se encher de esperança. Ela vai esperar o seu pai com ansiedade para que ele volte no dia seguinte e possa jogar com ele. O pai dessa criança pegou o voo da TAM de Congonhas que caiu. Não voltou em casa. Isso é apenas uma ilustração, meus irmãos. O que aconteceu com a esperança dessa criança? Ela se foi. Ela foi frustrada, não é? Embora esse garoto pudesse ter certeza, com base no caráter do pai, de que o pai pudesse voltar, por causa da falibilidade de seu pai, a promessa não foi cumprida. Agora vamos mudar um pouquinho aqui essa história. Imagine que Deus fez a mesma promessa para esta criança. Filho, eu vou viajar, mas eu volto amanhã para jogar bola com você. O que vai acontecer com a esperança, com esse garoto? Ele vai se encher de esperança, não vai? Mas preste atenção. A esperança desse garoto agora é uma esperança cheia de certeza. Com base em que a esperança dele é cheia de certeza agora? Antes não podia ter, porque o pai era falível. Agora, o coração dele se enche de esperança, cheia de certeza, com base na moral, no caráter, infalibilidade daquele que prometeu. Aquele que prometeu agora não pode falhar. Por isso o coração dessa criança se enche de esperança, mas essa esperança é cheia de certeza. Portanto, nós temos aqui então dois tipos de esperança: a esperança humana e a esperança bíblica. A esperança bíblica, ela é baseada nas promessas daquele que é infalível. A esperança humana é baseada nas promessas daqueles que são falíveis. Como então eu posso ter certeza das promessas de Deus? Como? Por causa do caráter dele. Porque ele é infalível. Espero que agora, depois dessas explanações, ao voltarmos agora para o texto, todos voltem agora para o texto, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Espero que esse agora fique ainda mais claro. O autor aqui está definindo esse tipo de esperança, que a fé é verdadeira, a fé que salva, é carregada de esperança cheia de certeza, não é? Olha para o texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam. Como que eu posso ter certeza? Por causa do caráter daquele que prometeu.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós temos aqui então 3 dimensões da fé. A primeira dimensão, ela está ligada no passado. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Presente, dimensão do presente. Pela fé temos convicção de fatos que se não veem. Eu sei pela fé que Deus está aqui presente. Eu sei pela fé, ao olhar para o sol, que as digitais de Deus estão lá. E a dimensão principal da fé está aqui no versículo 1. É o futuro. Certeza de coisas que se esperam. Meus queridos, o autor não gastou apenas 3 versículos para definir muito bem fé e parar por aí, para que os leitores pudessem ficar satisfeitos e ir embora para casa e falar assim, agora eu sei o que é fé. Não, ele não fez isso, para isso. Por isso ele gastou o restante inteiro do capítulo para dar exemplos de heróis da fé e para dizer o seguinte: essa fé que salva, ela causa efeitos em sua vida. Não carregue conceito de fé na sua vida sem saber que ela tem que ter efeitos. E é isso que ele começa a mostrar nos versículos seguintes. Por isso ele fala tanto da importância de perseverança. Porque a esperança é o principal elemento na nossa perseverança. Olha o versículo 7 que foi lido hoje na liturgia. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que Noé fez essa loucura, ousadia, construir uma arca no seco? Por quê? Porque ele confiava nas promessas daquele que não falha. Ele tinha esperança cheia de certeza. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez essa loucura? Por que ele foi assim fiel àquele que lhe havia feito a promessa? Por que Sara agiu assim? Porque teve fiel àquele que havia feito a promessa, teve por fiel. Sara agradou a Deus com sua fé. Não é à toa, meus irmãos, que o texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você duvida, você não põe em xeque a promessa de Deus. Sabe quem que você põe em xeque quando você duvida das promessas de Deus? Você põe em xeque o caráter de Deus. É o caráter dele que você coloca em jogo. É o caráter dele que você ofende quando você duvida de suas promessas. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Olhemos agora, versículo 13, 14, 15 e 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram o quê? Uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. É por isso que o autor conceitou bem essa fé, a fé aqui, e depois vem explicar os autores da fé. Para mostrar para nós, meus irmãos, que o nosso crer tem consequências.
Meus irmãos, os demônios creem, os demônios sabem o que Deus fez no passado, os demônios sabem o que Deus faz no presente, os demônios sabem o que Deus é capaz de fazer no futuro, mas tem uma grande diferença: os demônios não têm esperança, demônios não esperam em Deus. Eu gosto muito da seguinte frase de C.S. Lewis: não deixe sua alegria depender de algo que você pode perder. É isso, meus irmãos. Coloquemos nossa esperança nas promessas daquele que jamais pode falhar. Quem é Ele? Cristo. Versículo 24 do capítulo 11. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Por que ele fez tudo isso? Porque contemplava o galardão. Olha a esperança. Meus irmãos, contemple o galardão. Contemple o galardão e você vai começar a diminuir o valor que você dá às coisas deste mundo. Contemple o galardão e você vai começar a diminuir as suas expectativas quanto ao que o mundo pode te oferecer. Contemple o galardão e você vai começar a dar menos valor às coisas que o mundo te oferece. Porque Cristo é maior do que tudo. Por isso, meus irmãos, as nossas murmurações são um absurdo. Por que nós murmuramos tanto? Porque colocamos nossa alegria em coisas que podemos perder. Por isso nós murmuramos. Os testemunhos aqui que nós lemos não são exagero, eles são colocados aqui para não somente a gente entender a fé, mas para que possamos ver que essa fé tem efeito em nossas vidas. Versículo 38 destaca algo muito interessante: homens dos quais o mundo não era digno. Cristo nos chama para sermos indignos deste mundo. Qual tem sido a estratégia de evangelismo ultimamente neste mundo tão caído? Primeiramente, ser o quê? Simpático a todos, agradar a todos. E então, pregar o Evangelho. O texto aqui está dizendo que esses homens não são dignos deste mundo. O que Deus tem de melhor para nos oferecer, meus irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: eis que o justo morreu pelos injustos por um motivo, para nos levar a Deus. Deus tem a oferecer para nós, meus queridos, Ele mesmo. Ele é o nosso maior tesouro. Meus queridos, onde está depositada a sua esperança? Onde está depositada? Às vezes você está doente, fazendo algum tratamento, medicamentos caros, sofrendo dores, algum parente sofrendo, alguém fazendo quimioterapia, e de repente o médico chega e fala assim: olha, encontrei um tratamento para você. Esse remédio é show, vai dar certo. Então você se enche de quê? De esperança. E você não está errado. Você vai agradecer por esse remédio. Você vai agradecer. Ele é presente de Deus. É esperança humana, presente de Deus. Mas esse remédio pode falhar. Esse remédio pode não dar certo. Se não der certo, você tem um trunfo na sua manga. Qual que é o trunfo que você tem? A esperança cheia de certeza de que, se tudo nesse mundo falhar, Deus não vai falhar. Estarei com Ele. Se eu morrer, estarei com Ele. Essa é a diferença do crente. Ele não despreza o medicamento, ele agradece por ele, ele louva pelo medicamento. Ó Senhor, obrigado por essa vacina, amém, tomara que ela faça efeito. Você agradece, você louva, mas você sabe que se no fundo não der certo, existe uma esperança cheia de certeza que
prevalece em seu coração, dizendo o seguinte: se não der certo, eu sei para onde eu vou. Eu sei aonde eu vou estar. É aí que nós temos que botar nossa esperança. E agora abram lá no capítulo 12, meus queridos, para encerrar. O autor aqui fecha com chave de ouro, porque ele fala dos heróis da fé, não é? Os heróis da fé. Exemplos maravilhosos para que a gente possa ter esperança e perseverança. Mas ele fecha aqui com chave de ouro. Ele fala do nosso principal herói, Cristo Jesus. Leamos os versículos 1 a 3 do capítulo 12. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, prestem bem atenção aqui agora, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Atenção, meus irmãos, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis esmaando em vossas almas. Sabe o que fez Jesus suportar a dor da cruz? Prego, sofrimento, dor. Sabe o que fez ele suportar tudo isso? A alegria que lhe estava proposta. Prego na mão. Senhor, tem uma alegria que está me esperando. Prego na outra mão. Tem uma alegria que está me esperando. Tem uma alegria que me está proposta. Isso me faz lembrar do seu Eibe. Muitos anos atrás, quando eu visitei ele no seu leito já em despedida, sem fôlego, eu virei para o seu Eibe, ele sorriso no rosto como sempre, e eu falei assim: seu Eibe, e aí? E aí, seu Eibe? Ele olhou para mim sorrindo e disse: eu estou pronto, eu estou pronto. A esperança que eu tinha nos medicamentos já foi, só me resta uma. Eu estou pronto. A alegria que nos está proposta, meus irmãos, é o nosso combustível para suportar os sofrimentos deste mundo, meus irmãos. É nela que nos apoiamos. Por isso lá atrás, no versículo 6, no capítulo 6, nós lemos: é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Quando a alma está sofrendo, quando nada nesse mundo funciona, você se ancora onde? Na esperança. Eu quero encerrar aqui, meus irmãos, fazendo umas aplicações aqui para você que é servo de Deus. Aquele que fez a promessa é fiel e não tardará. E, meus queridos, na certeza de que existe patrimônio superior e grande galardão para aqueles que confiam em Cristo, eu quero dizer para você, crente, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Os pecados são promessas ridículas, que viram para você e falam assim: olha, pega isso e você vai ter prazer. Aí sabe o que o crente faz? Ele olha para as promessas maiores, superiores de Cristo e diz: não, tem coisa melhor me esperando, eu vou suportar, eu vou esperar. Vem o sofrimento e o crente diz: nossa, os médicos já me desenganaram, mas eu tenho uma esperança cheia de certeza. A esperança de que se nada der certo, eu estarei eternamente na glória com Cristo. Por último, quero aqui falar para você que não conhece a Jesus, que ainda não entregou sua vida para Cristo, que vira e mexe está pensando que Deus
um dia, quando você morrer, vai olhar para a balança da sua vida, né? Quantos já não viram isso? A balança da sua vida. E Deus vai olhar e vai ver que pesou mais o lado bom do que o lado ruim. E de repente Deus vai falar, entra aqui, por causa do seu lado bom. Eu quero dizer para você, que ainda não se entregou a Jesus, não tem lado bom em você, se você não se une a Cristo. O lado bom do ser humano diante de Deus é o lado de Cristo. Ele é a nossa esperança. É nele que eu tenho que esperar. Não espere nas suas boas obras. Não espere na sua caridade. Não tenha esperança nisso. Existe coisa muito superior às suas boas obras. O sacrifício de Cristo é valorizado quando você reconhece que nada você pode fazer, a não ser se entregar para Cristo Jesus. Porque Ele é o único lado bom da sua vida. Vamos orar?